Iniciando mais um podcast. Hoje a minha convidada é a ex-vereadora pelo PT no município de Mairinque, no estado de São Paulo, e ativista pelo meio ambiente, Ideia Ildeia. Boa noite, Ideia. Boa noite, André. Antes da gente começar, antes vamos anunciar a página do podcast no Facebook, o link está na descrição, caso você esteja vendo pelo YouTube, e meu Twitter e Instagram pessoal também estão na descrição. Agora, antes de iniciar também, pode se apresentar, Ideia, para o nosso ouvinte conhecer o convidado de hoje. Claro, é um prazer. Eu sou a Deia, eu sou uma engenheira civil aposentada, trabalhei durante muitos anos na Prefeitura de São Roque, Alumínio, Votorantim, Mairinque, e hoje eu estou aposentada e me considero uma ativista do meio ambiente, uma ativista da causa das mulheres. Na questão do meio ambiente, pela sociedade civil, a gente tem uma atuação desde o ano 2000 para a preservação da área de preservação ambiental, que a gente chama aquela região da represa. Tanto Mairinque como São Roque, quando a gente fala em Tupararanga, nem sempre as pessoas sabem onde é. Mas é aquela represa. Muitos de São Roque conhecem como a represa do Yacht Clube de São Roque. É uma represa muito grande, que tem territórios em Ibiúna, São Roque, Mairinque, Votorantim, Alumínio. E desde o ano 2000 tem um movimento muito forte da região para que aquela área seja preservada. Por isso que ela, através de uma lei, ela é protegida como uma área de proteção ambiental. Mas isso é insuficiente para a preservação dela, por isso que a ação tem que ser contínua. E a gente faz isso de que forma, André? E todos que nos ouvem. A gente faz se reunindo num conselho gestor que é estabelecido através de um decreto, amparado por essa lei que eu falei, e esse conselho ele tem pessoas que são das prefeituras, tem pessoas que são de entidades, pessoas que são de ONGs, como é o meu caso, e esses conselhos são abertos, eles se reúnem a cada 2 meses para discutir sobre os empreendimentos que vão acontecer na APA, sobre alguma ação de impacto ambiental que aconteça lá na APA. Então, é isso que a gente faz como ativista ambiental aqui. E além da proteção das nossas águas como um todo, nós, não só da Itupararanga, né? O ativismo ambiental é exatamente porque nós estamos num momento do planeta muito grave, né? E a gente sabe que tem aí um aquecimento global, nós temos vários eventos climáticos e que daqui por diante a gente, infelizmente, sabe que eles vão acontecer com mais frequência. Então a gente tem que discutir, porque o meio ambiente está ligado diretamente à saúde das pessoas, de todos nós, então, do ambiente como um todo, né? E o meu ativismo para a proteção das mulheres é porque desde 2006 eu faço parte também de uma ONG que se chama Instituto Plena Cidadania, e a gente reúne mulheres todos os anos para um curso que chama Promotoras Legais Populares. Esse curso, o ano passado, em 2019 e agora em 2020, ele não está acontecendo, mas ele já aconteceu de 2006 até 2017 aqui na região. Ele se iniciou, na verdade, na OAB de São Roque, numa parceria nossa lá. E esse curso ele reúne as mulheres para a gente falar sobre a violência, sobre a rede que precisa existir nos municípios para dar conta de apoiar as mulheres e para combater a violência das mulheres, que é uma doença muito grave em toda a nossa sociedade, né? Eu acho que seria por aí, André, para a gente começar a conversar. Agora, passando mais para a parte de perguntas, né, iniciando realmente, como você analisa a atual situação política no Brasil atualmente? Então, André, a gente, para falar da situação atual, a gente tem que se reportar a alguns acontecimentos dos últimos anos. Não tem como contextualizar sem fazer isso, né? Para nós, a minha geração, eu tenho 61 anos, então, para a minha geração,
para as pessoas. A gente viveu a questão da Constituinte de 88, né, de 1988, que é a Constituinte que está em vigência, e ela significou um marco muito importante, porque a gente estava saindo de um período autoritário, tinha saído, né, uma ditadura de 64 até 85, daí a gente conquistou aquele processo constituinte, né, que resultou na nossa Constituição, e lá nós temos várias ferramentas, vários direitos que estão ali colocados. Mas a gente vinha num processo, né, de eleições diretas para os municípios, o Estado e a União, mas nós tivemos um golpe em 2016 que, de certa forma, desestruturou todo esse processo democrático, né? A nossa democracia, ela realmente corre perigo, né? Muitos devem ter assistido o Democracia em Vertigem, da Petra, e ontem houve uma frase muito interessante, não é uma vertigem, é uma convulsão mesmo, né? E o que acontece? As eleições que aconteceram em 2018, elas foram marcadas por coisas que não. Hoje a gente sabe, né, que o segundo turno, principalmente, as fake news e uma série de coisas que o candidato que venceu as eleições, o Bolsonaro, que acabou fazendo e acabou cometendo crimes, né? Então, a gente hoje está num processo de que estão sendo analisados pelo Poder Judiciário não só a anulação daquelas eleições, como a todo aquele processo, né? Há processo de impeachment aí no Congresso Nacional, que foram vários pedidos de impeachment, então tudo isso afeta a nossa crise. É uma crise política, evidentemente, e uma crise institucional, e se junta à crise sanitária, você já viu como é que fica, né? Tudo isso que aconteceu de 2016 para cá, agravando-se em 2018, está aí refletido no desemprego de milhões de pessoas, que deixa as pessoas não só desempregadas, mas doentes, né? E isso tudo afeta o todo, né? Nós temos ministros à frente de pastas, como é o caso do meio ambiente, que colocam uma insegurança para todo mundo, né? Não é uma insegurança, a gente fala que não é só para a esquerda, como muitos querem colocar, é para o Brasil todo, né? A gente isso coloca uma insegurança na área da agricultura, na área da moradia, na área da saúde e tudo mais, né? Então é um período bastante grave, né? Muito grave e que por esses protocolos de pedido de impeachment, pedido de anulação de eleição e tudo mais, a gente sabe que é porque quem está lá à frente do governo federal, ele teve aqueles 50 e poucos milhões de votos, mas hoje ele não representa a maioria dos brasileiros. E como você avalia o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro? Então, vai exatamente na continuidade do que a gente vinha falando, né? É desastroso, né? Eu acho que tem vários adjetivos que a gente poderia dar, mas é um desastre mesmo, né? Em nível nacional e internacional. Ele fala, amanhã ele fala que não é aquilo que ele falou, hoje a gente percebe que isso já é uma estratégia de deixar tudo como se fosse uma confusão, mas não é. Ele tem um projeto muito, muito ruim para todos nós, né? Porque ele vai acabar com a economia brasileira, ele não respeita tratados internacionais, ele não respeita organizações internacionais, ele coloca todo mundo numa insegurança. Você veja, por exemplo, a questão social, né? Foi definido pelo Congresso que as pessoas iam ser ajudadas com uma renda emergencial. As pessoas tinham que receber isso no mês de abril, no mês de março. E isso, nós conhecemos em Mairinque casos de pessoas que estão passando falta de alimentos porque ainda não receberam. Então, isso aí é uma coisa que, se ele não tivesse essa visão de querer destruir várias coisas que tinham sido feitas ao longo dos anos, as prefeituras poderiam estar fazendo essa chamada das famílias mais vulneráveis e atendendo essas famílias. Mas ele fez da forma como achava que
que fazer, e hoje a gente vê que de uma forma que é para as pessoas todas não receberem mesmo. Ele não fica chocado quando as pessoas que não precisavam receberam e quando as pessoas que precisam não estão recebendo. Você não vê isso. O que chama muita atenção é que quando a gente tem mais de 50 mil mortes no país, a gente nunca vê todos os dias esse presidente abrir uma fala ou se colocar nas rádios e nas TVs abertas, fechadas, e nas redes sociais também, começando dizendo o quanto é triste essas perdas que nós estamos tendo. As pessoas estão sofrendo. E não é só as pessoas que estão perdendo familiares. Nós sabemos, André, que muitas pessoas que estão sendo curadas do Covid ficam com sequelas muito graves. E a grande maioria dessas pessoas, elas vão ter que fazer tratamentos contínuos. Será que isso vai ser possível da forma como está sendo feito? O negacionismo até da própria doença? Então, é, no mínimo, desastroso. Agora, passando o assunto mais para saúde e coronavírus, né? O que você pensa sobre o SUS? Você apoia essa ideia de saúde pública? Sim, André. Eu sempre coloco nos meus posts, faço questão de colocar, o SUS é uma preciosidade para nós. Muita gente, principalmente às vezes as pessoas mais novas, elas não entendem o que foi a construção do SUS, né? No Brasil, desde a década de 30, a questão da previdência, a questão da proteção social, ela foi muito forte. Ela vem desde, imagina, são mais de 80 anos que isso vem sendo construído. As pessoas acham que é uma coisa de agora, mas não é. A Constituição de 88, como eu falei no início da fala, né, dessa nossa entrevista, ela definiu muito bem várias questões do SUS. Ele é universal, ou seja, antigamente, André, as pessoas só teriam direito aí no antigo INPS, que eles chamavam, quando elas estavam trabalhando. Você imagina que, vamos pensar assim, há 40, há 50 anos, nem todo mundo tinha um trabalho por carteira assinada. Essas pessoas que não tinham a carteira assinada, elas não tinham o INPS. Elas não tinham a proteção da saúde. A Constituição de 88 disse que o SUS é universal. É para todo mundo. É para quem é rico, para quem é pobre. Isso tem isso é de uma força que a gente não faz ideia. Outros países têm sistemas também públicos, mas o nosso, ele avançou bastante. Ele pode ter problema? Pode, aqui e ali. Nada que não dê para arrumar. Mas ele hoje, se não fosse ele, eu não imagino como a gente estaria enfrentando essa crise sanitária do coronavírus. Porque o SUS, ele compreende várias coisas, pesquisa, atendimento médico primário, atendimento médico de complexidade alta, média, ele vai desde uma consulta básica num posto de saúde, em qualquer bairro do Brasil que você vá, até o transplante de órgãos. Imagina, mais de 90% dos transplantes são na rede pública. Então, o SUS é uma preciosidade. Os funcionários do SUS que tem pelo país são de excelência. Se você pegar, por exemplo, num bairro de São Roque, lá em Mailás, São João Novo, aqui em Mairinque, lá em Dona Catarina, você vai encontrar auxiliares de enfermagem que sabem fazer o programa para fazer um atendimento a uma pessoa que tem a pressão alta, uma pessoa que tem uma doença crônica, ela vai fazer aquele atendimento básico e o tratamento da pessoa ao longo do tempo. O SUS, ele está, de certa forma, ele é integrado, que daí as pessoas vão fazer os tratamentos que não tem no município em outros lugares. Evidentemente que nós aqui na nossa microrregião temos um problema muito grave em relação à média complexidade alta. Porque, como nós não temos nem na Santa Casa de São Roque, que atende SUS, os leitos UTIs, né? Agora tem esses do coronavírus, mas nós não tínhamos, né? E depois essa é uma questão que a gente vai poder abordar. O que acontece? A gente precisa das vagas de outras regiões. Vou dar um exemplo, uma pessoa que o SAMU atende e que teve um AVC e que precisa de um suporte de UTI, ela vai ter que esperar
pela Central de Regulação de Vagas, que é o CROSS, uma vaga para ir para Sorocaba, ou para Barueri, ou para São Paulo, onde tem aí essa UTI. Né? Então, esse é um ponto que a gente conversa sempre, que a gente precisa conquistar vagas UTIs para a Santa Casa de São Roque. Eu digo para a Santa Casa de São Roque, André, porque como aqui em Mairinque o hospital está fechado desde 2009, nós temos que sempre lembrar que a Santa Casa é que faz os partos, a maioria dos partos das mulheres de Mairinque, que faz os atendimentos das complexidades que ela tem. Então, vamos lá, vamos tentar reabrir a hemodiálise de São Roque e fazer com que a Santa Casa saia desse processo mais fortalecida, que o governo do Estado, que é quem tem as condições de instalar essas UTIs, de fazer os aportes de recursos financeiros para que ela funcione, que atenda a nossa microrregião com as UTI, com UTI na Santa Casa de São Roque. Seria um ganho, não é, André? Agora, falando mais sobre o coronavírus, como você avalia o combate ao coronavírus feito pelo prefeito de Mairinque, o governador do estado, João Dória, e o presidente da República, Jair Bolsonaro? Então, André, foi voltando a falar a mesma palavra para ver o tamanho da coisa, né? Na questão do coronavírus. Alô, André, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode tá. continuar. Tá. Então, a gente esperava que o Ministério da Saúde ficasse à frente o tempo todo, mas nós vimos que teve uma crise, que o presidente Bolsonaro não respeitou nem que o Ministério da Saúde iniciou lá em março, falando da gravidade da situação, depois teve a queda do ministro, teve um outro que entrou e também saiu, e agora a gente está numa situação em que tem um ministro interino, né? Isso, a gente sabe que o Ministério da Saúde de um país de 200 milhões de pessoas, que tem mais de 50 mil mortes, que não chegou naquele ponto da pandemia que começa a cair. Infelizmente, nós não chegamos nesse ponto. A gente precisaria que o governo federal tivesse o Ministério da Cidade à frente de tudo isso. Porque eu imagino que os estados todos têm dificuldades diferentes, né? A gente viu, tem gente em alguns estados que já estava na fila para UTI. Mesmo no estado de São Paulo, André, há 2, 3 dias, em Sorocaba, tinha pessoas aguardando na fila para UTI, porque 100% das vagas de leito UTI para o coronavírus estavam ocupadas. Imagina se em São Paulo isso está acontecendo, imagina nos outros estados. Então, é lastimável que o presidente da República se comporte dessa forma. Isso aí é quase que dizer, como já foi em outras falas dele, quase falando, não estou nem aí com a vida das pessoas. Em nível estadual, nós vimos que o governador fez todo um critério acerca do isolamento, acerca dos hospitais de campanha e tudo mais, né? Que é por onde os municípios estão se baseando. Agora, nesse momento, o que eu entendo é que o governo do estado teria que ter segurado mais, porque nós vimos que tem crescido o número de infectados. Está me ouvindo, André? Alô? Estou ouvindo, sim. Pode continuar o raciocínio. Tá. Então, o governo do estado, eu acho que tinha que ter segurado mais, não era hora de reabrir, tanto que a gente viu que teve que voltar para trás. Essa coisa de voltar para trás é muito complicado, porque o cidadão comum, ele já tem dificuldade, muitas vezes, principalmente se ele não recebeu renda emergencial, de ficar em casa. Ficar em casa depois de 3 meses e pouco é muito complicado, todos nós estamos estressados. Então, agora, essa coisa de ir e voltar, pode ser que as pessoas entendam isso de forma simbólica, que estão brincando com ele ou alguma coisa assim. A gente vai ter que insistir mesmo para as pessoas ficarem no isolamento, porque o caso é grave. Na nossa microrregião aqui, que a gente não tem vagas de leito de UTI, é mais complicado ainda. No município, os municípios, a gente sabe que as dificuldades são grandes. Aqui no município de Mairinque, nós vimos
pelo Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores protocolou na prefeitura uma série de sugestões. E isso porque a gente via que em nível municipal isso não estava sendo feito. Vou exemplificar para você. As pessoas, muitas estão trabalhando porque elas estão são nos serviços essenciais. Então elas estão saindo de casa, andando a pé ou circulando, né, para ir para o trabalho ou do trabalho para casa. Tem que existir em vários lugares dos centros da cidade ou próximos dos pontos de ônibus, lugares para as pessoas lavarem a mão com água e sabão. Então, tem que ser uma coisa, tem que fazer parte do cotidiano, né? E a gente sugeriu isso para a prefeitura. Sugerimos também que a divulgação visual fosse reforçada. Até achamos que de 2 dias para cá melhorou um pouco. Mas eu vou dizer uma coisa para você assim. A prefeitura publica lá o número de infectados, os óbitos, tem que também associar isso a algumas outras coisas, para insistir para as pessoas ficarem em casa, para elas lavarem as mãos como as autoridades sanitárias estão falando. Então, tem muitas coisas que a gente acha que em nível municipal precisava ser feito. Uma outra coisa é o seguinte, como abriu, né, nos últimos 10 dias estava aberto o comércio, as pessoas estavam circulando, ficando na fila das lojas, ficando nas filas da lotérica, e elas acabam se juntando, não respeitando a distância e tudo mais, a gente sugeriu para a prefeitura, para que a prefeitura pusesse agentes para fazer orientação andando pela rua, entendeu? Devidamente uniformizados, porque a gente às vezes pode pensar, não, mas a pessoa está vendo na televisão, no WhatsApp. As pessoas às vezes ficam vendo mensagens diversas no WhatsApp e às vezes não veem o que precisa ver. Se tiver uma pessoa ali fisicamente, né, na frente dela, explicando para ela, tirando dúvidas, puxa vida, isso vai ser um ganho imenso. Então, a gente está sendo propositivo nesse momento, porque todos nós temos que fazer a nossa parte, não é verdade? A gente também participou em momentos mais anteriores, lá no mês de março, colaborando com muitas pessoas que a gente via que estavam sem alimentos, e também o que a gente pôde fazer junto com outros grupos que estavam produzindo máscaras de forma gratuita, nós fizemos isso também no mês de abril, né? Ajudando, cortando esses tecidos e, junto com outros grupos, fazendo com que essas máscaras chegassem gratuitamente a algumas pessoas que a gente via que estavam sem condições ou que não estavam vendo a importância da máscara, tá? Então é por aí, André. Agora passando mais para a política mesmo, voltando mais para a política, agora mais na área do meio ambiente também, qual a sua avaliação ao atual ministro do meio ambiente, Ricardo Salles? Você acha que como você avalia a gestão dele no meio ambiente? André, nós vamos por muitos anos sentir os reflexos do que ele vem fazendo. O Ricardo Salles, ele foi secretário de Estado de São Paulo de Meio Ambiente. Ele cometeu uma irregularidade em relação a um documento, e isso está no âmbito da justiça, quando ele era secretário. Então, ele já não era um secretário bom, ele foi um secretário que cometeu irregularidades, e ele foi alçado ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil no momento em que a gente precisava avançar contra o desmatamento, avançar contra as queimadas, proteger os quilombolas, proteger os índios. E nós estávamos num momento muito sério, que era fazer uma política de redução de agrotóxico. Quando ele entrou, além dele ajudar a liberar mais agrotóxicos, ele quase que simbolicamente disse para desmatadores, podem ir que depois a gente vai atrás. Nós vimos aquela indecente reunião do presidente Bolsonaro, do dia 22 de abril, se não me falha a memória, em que o próprio Ricardo Salles disse, né? Vamos abrir a porteira para a boiada passar. É isso que ele está fazendo. Então vai lá e desmata, vai lá e põe fogo, vai lá e põe os índios para correr.
o desastre é enorme. Vai se refletir não só no meio ambiente, porque a gente sabe que se a gente desmata, a gente diminui a quantidade de água. Então, nós vamos sentir isso, porque muitas áreas que estão sendo desmatadas são de biomas, André, que fazem com que protegem nascentes de rios importantes que percorrem todo o território brasileiro. Isso vai afetar a agricultura e vai afetar a saúde das pessoas. Vai afetar a fauna, vai afetar a flora. Porque nós estamos num desequilíbrio. Quando a gente fala que tem que desmatar menos, que tem que proibir queimada, grande queimada, pequena, qualquer queimada, a gente está falando que esses elementos, essas coisas, elas afetam a saúde das pessoas. Muita gente fala que, não, de jeito nenhum. Não. Nós vimos aquela fumaça que se deslocou de regiões a milhares de quilômetros e que atingiu a cidade de São Paulo no final do ano passado, no começo desse ano. Esses eventos, eles vão ser cada vez mais sérios. Por que a gente tem um arcabouço de leis que foram construídas nos últimos 30 anos para o meio ambiente? Porque há muito os cientistas já falavam isso. Então, nós fomos cuidando de ter mais leis mais rigorosas. Agora, ele lá à frente do Ministério, além de respeitar essas leis, eles perseguem concursados que trabalham em toda a estrutura do meio ambiente no Brasil. E isso eu estou falando que vai afetar todo mundo, desde um ribeirinho que pesca, faz uma pesca artesanal, até quem planta da forma mais correta. Então, ele é uma pessoa que já devia estar respondendo pelos crimes que cometeu. Está rodando aí pela internet várias abaixo-assinados, e é nesse sentido de que ele responda. Porque ele vai responder até, André, se a coisa continuar desse jeito, nos tribunais internacionais. Porque o Brasil assinou vários tratados internacionais. Então, tanto o Bolsonaro quanto o Salles, eles podem responder também de forma internacional. Né? É isso. Agora vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista. Agora a última pergunta. Existe no mundo um modelo de país que você admira? Um país do mundo que tem um modelo de política e economia que você admira? Então, eu admiro várias políticas de várias áreas, de vários países, né? Por exemplo, é muito complicado ficar enumerando, mas, por exemplo, você tem países como o Uruguai, que está aqui perto da gente, que tem uma política de agricultura familiar que é sempre citada e que, com certeza, muitos aqui no Brasil acabam que adotando essas regras, apesar dos climas serem diferentes, mas a gente vê que isso se repete. Você tem a política de saúde de Cuba, que é bastante importante, principalmente você vê que os médicos cubanos, que o Bolsonaro disse que ia pôr para correr, eles estão sendo importantes em países como a Itália, né? E provavelmente quando passar isso que vai passar, mas não vai ser a mesma normalidade que a gente tinha antes, políticas importantes de saúde, de agricultura, de meio ambiente, desses países todos, nós vamos adotar talvez, né? Talvez se a gente não tiver a felicidade de adotar em nível nacional, mas até em nível estadual, municipal, pode ser que a gente consiga adotar, porque nós não vamos sair dessa crise sanitária da forma como a gente era, não é verdade? Principalmente num país que tem milhões de desempregados. Nós vamos ter que ser muito criativos, nós vamos ter que buscar muito políticas públicas de proteção dessas pessoas, né? Nós vamos ter abertura das escolas, que a gente está falando, tem uma corrente que eu tenho ouvido muito, que é cedo para abrir escola, nós não podemos ter pressa. Então, tudo isso
nós vamos ter que buscar nos outros países o que eles fazem e o que a gente pode fazer para melhorar aqui. Por exemplo, a questão da escola de período integral. Talvez ela não seja como tinha sido projetado anos atrás. Ela vai ter que mudar. Né? Portugal também tem uma política aí de escola integral que talvez a gente vai ter que adotar alguma coisa. Então, assim, são um conjunto de coisas que acontecem em vários países, né, que já adotaram, às vezes reavaliaram porque não deu certo, uma coisa ali, e a gente vai poder fazer isso. Mas a gente tem que estar de olho sempre mesmo, né? Que a gente, às vezes, não tem como criar, às vezes a gente tem que como fazer o que alguns já fizeram, que deu certo, e a gente tem que fazer aqui. Então é isso, chegamos ao final de mais uma entrevista, mais um episódio. Hoje foi o episódio 17. Sexta-feira tem mais, com um novo convidado. Então é isso. Antes de terminar, até eu gostaria de dizer algo antes do fim. Sim, eu quero agradecer a você, André, um jovem que está aí, através das redes sociais, dando oportunidade para a gente falar de temas importantes. Quero desejar uma boa noite a todos, me solidarizar com as pessoas que estão nesse momento bastante triste. Aqui em Mairim, que nós já tivemos 10 óbitos, né? É muito triste. Hoje mesmo tivemos a notícia de uma pessoa querida aqui que também foi vitimada pelo Covid. Isso aí vai deixar marcas em todos nós. Então, eu quero me solidarizar com as pessoas, dizer que perderam os seus parentes. Eu quero dizer para os prefeitos, né, que ouçam a comunidade, façam reuniões do Conselho de Saúde pelas redes sociais, para a gente poder dar opinião, para a gente poder participar. Não se fechem, os conselhos precisam ser abertos pelas redes sociais, o povo quer falar, a gente tem que ser muito solidário nesse momento, então dizer que nós estamos firmes, somos antifascista, antirracista, queremos que a nossa sociedade seja bastante fraterna, para a gente sair, superar essa situação difícil e poder viver dias melhores. Muito obrigada, André, e boa noite a todos e todas. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um episódio. Boa noite a todos, né? Caso você esteja ouvindo esse podcast à noite. E tchau.